Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash do livro Shemuel Aleph. O fim do período do Shofitim, juízes. Os Shofitim, juízes, foram os líderes dos Bnei Israel por 350 anos. O último juiz mencionado no livro de Shofitim foi Shimshon. Após sua morte, o Cohen Eli assumiu. Eli teve origem no filho de Aharon, Itamar. O conhecimento de Eli sobre a Torá era tão notável que ele foi nomeado chefe do grande Sanhedrin, o mais alto tribunal judaico. Ele conhecia toda a Torá que havia sido transmitida de uma geração para outra desde Moshe Rabbeinu. Mais tarde, ele ensinou tudo isso ao novo líder, Shemuel, que se tornou o chefe do grande Sanhedrin depois que Eli morreu. Eucaná e suas esposas. O maior tzadik da geração de Eli era um homem chamado Eucaná. Eucaná vivia em Ar-Efraim, e foi dito que ele era tão sagrado quanto todos os tzadikim de sua geração juntos. Eucaná era um Levi e um descendente de Corah. Ele provavelmente recebeu o nome de um antepassado, pois sabemos que Corah também teve um filho chamado Eucaná. Eucaná se casou com uma mulher chamada Hana. Ela tinha um caráter maravilhoso e era cheia de boas ações. Hana significa uma mulher de graça. O nome deriva da palavra graça. Mais tarde ela se tornou uma neviá, uma profetisa. Eucaná e Hana queriam muito ter filhos, mas o tempo passou e Hana ainda não tinha um bebê. Eles esperaram 10 anos rezando para Hashem o tempo todo, mas nada aconteceu. Hana disse: a Torá nos diz que quando nossa matriarca Sara não teve filhos, ela pediu a Abraão que se casasse com uma segunda esposa. Deixe-me fazer o mesmo. Hana implorou a Eucaná: por favor, case-se com outra mulher. Espero que neste zehut, mérito, Hashem logo me dê um filho. Eucaná ouviu Hana e tomou uma segunda esposa. Ela era muito especial também. O nome dela era Penina, que significa pérola. Uma vez que a sabedoria da Torá é mais preciosa que pérolas, o nome Penina indica que ela era uma mulher sábia. Depois de um tempo, Penina deu à luz um menino. Eucaná estava muito feliz. Hana também esperava que agora Hashem ouvisse suas tefilot, orações, e lhe desse um filho. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, Penina teve um segundo filho. Hana continuou rezando, mas continuava sem filhos, mesmo depois que Penina deu à luz um terceiro filho. Hana continuou pedindo a Hashem um bebê, mas ele não aceitou suas tefilot. Enquanto isso, Penina continuava tendo mais filhos. Após 18 anos de casamento com Eucaná, Hana ainda não tinha filhos, enquanto Penina teve 10 filhos. Pergunta: por que Hashem não deu filhos a Hana? Uma resposta: Hana não foi a primeira de Sadequete, mulher justa, que não teve filhos. A esposa de Abraão, Sara, tinha 90 anos quando deu à luz Yitzhak. A esposa de Yitzhak, Rivka, esperou 20 anos por um filho, após o qual deu à luz gêmeos, Yaakov e Esav. A esposa de Yaakov, Rachel, também teve que esperar muitos anos até Hashem dar-lhe um filho, Yosef. Frequentemente vemos que Hashem não dá a alguns tzadikim, coisas que eles desejam ou precisam, como filhos, dinheiro ou saúde. Isso significa que Hashem não gosta deles? Haz v'shalom. Muito pelo contrário. Para entender um pouco melhor esse ponto, precisamos primeiro pensar sobre o propósito para o qual Hashem nos criou. Qual é o nosso principal objetivo na vida? É nos divertir ou ganhar muito dinheiro? É fazer mitzvot? É aprender o maior número possível de idiomas ou aprender o máximo de Torá que pudermos? A resposta é que Hashem, que é cheio de bondade, criou as pessoas porque ele queria ser bom com elas e dar-lhes o maior prazer que existe. O que exatamente é isso?
Se você perguntar a pessoas diferentes, obterá respostas diferentes. Uma criança pode dizer um pirulito, um pré-escolar, um passeio emocionante em um parque de diversões. Um estudante do ensino primário, um jogo de futebol, natação, leitura, bicicleta, Coca-Cola. Um estudante do ensino médio, um acampamento de férias no verão, uma viagem a um país estrangeiro, uma boa música ou um livro interessante. Uma mãe ocupada, meia hora para relaxar sem nada para fazer. Avós, ver os netos crescerem no caminho da Torá. Hashem, no entanto, é o único que sabe que nenhuma das opções acima realmente dá a uma pessoa o imenso e maior prazer, pois não há nada mais prazeroso no mundo do que a alegria sentida pela alma de uma pessoa ao estar junto de Hashem. Este é um deleite que supera de longe todos os outros e nem sequer pode ser comparado a eles. Sejam pirulito e jogos de futebol, boas comidas, viagens emocionantes ou o que seja. Mas para esse tipo de prazer precisamos de alguma preparação. Muitos prazeres requerem isso. Por exemplo, um livro pode ser apreciado somente depois que aprendermos a ler. Nadar é mais divertido se soubermos fazê-lo adequadamente, e um bolo sai do forno com um sabor delicioso se quisermos a receita e usarmos bons ingredientes. Se seguirmos a receita e usarmos bons ingredientes. Da mesma forma, para ter o grande prazer de estarmos próximos de Hashem, precisamos de treinamento. Hashem nos treina ao passarmos pela vida. Para algumas pessoas, o treinamento vem na forma de problemas como doenças, guerras, falta de filhos ou pobreza. Tais infortúnios podem levar uma pessoa a orar a Hashem de uma maneira que nunca fez antes. Eles, portanto, aproximam-na de Hashem mais do que ela jamais poderia ter estado sem seus problemas. Às vezes, os tzadikim não conseguem o que querem porque Hashem sabe que seus problemas fortalecem seu bitachon, confiando nele. Eles rezam mais profundamente e se aproximam mais dele do que se não tivessem passando por alguma dificuldade. Suas más experiências elevam suas neshamot, almas, a um nível tão alto que eles serão capazes de receber a maior medida de prazer no Olam Rabá. Você certamente leu sobre os judeus verdadeiros da Torá que passaram por campos de concentração ou viveram no comunismo. Eles nunca perderam a fé em Hashem e permaneceram leais a ele o tempo todo. Eles se tornaram grandes por causa de seus problemas. Eles desfrutarão de uma maravilhosa recompensa no Olam Rabá. Na verdade, uma pessoa que se sente tão próxima de Hashem já desfruta de sua estadia neste mundo. Ela está sempre contente, não importa o quanto as coisas estejam difíceis, pois ela sabe que tudo foi planejado por Hashem para o seu melhor. Voltando às nossas matriarcas e a Hannah, elas eram mulheres muito especiais e justas. Hashem sabia que se não tivessem filhos logo, suas orações se aproximariam mais dele. Além disso, uma criança nascida após tantos anos de espera e confiança em Hashem seria extremamente sagrada. Hannah foi uma tzadeket. Seu marido Eucaná sabia disso e apreciava por isso. Ele a apreciava por isso. Penina tem uma ideia ousada. Penina estava se perguntando por que continuava tendo bebês enquanto Hannah continuava sem filhos. Certamente Hashem não está dando filhos a Hannah porque ela é uma tzadeket. Então por que Hashem não deu a ela um filho? Provavelmente Hannah não está rezando com força suficiente, Penina concluiu. Hashem quer que suas tefilot sejam mais fortes. Talvez ela tenha se acostumado à sua triste situação e não esteja implorando a Hashem de todo o coração por um bebê. Como posso ajudá-la a rezar melhor? Penina pensou em um plano original e ousado. Vou fazê-la infeliz. Então ela clamará por Hashem de todo o seu coração.
Mas devo manter meu plano em segredo, caso contrário, Hannah não o levará a sério. Na manhã seguinte, quando os filhos de Penina acordaram, ela estava muito ocupada, como sempre. O bebê estava chorando por atenção e teve que ser alimentado. Os pequenos precisavam de ajuda para se vestir e os meninos mais velhos queriam um café da manhã imediatamente, para que pudessem sair para Yeshivá a tempo. Penina estava sem fôlego, cuidando de um filho após outro. Quem mora em uma casa com crianças pequenas pode imaginar como era na casa de Penina. Hannah, por outro lado, nunca teve pressa. Ela tinha todo o tempo que desejava para rezar, comer calmamente e cuidar de seus deveres domésticos. Naquela manhã, Hannah ficou chocada ao ouvir Penina provocando-a. Qual é o seu problema, Hannah, que você está relaxando tão facilmente? Por que você não se preocupa com seus filhos para variar? É hora de enviá-los para Yeshivá, você não acha? Como ela pode fazer isso comigo? Pensou Hannah, com os olhos cheios de lágrimas. Ela precisa ser tão cruel e egoísta? Ela não pensa nos meus sentimentos para me machucar tanto com suas palavras? Hannah tentou ignorar as palavras de Penina, mas Penina não parou. Ela continuou provocando. Apresse-se, Hannah. É hora do café da manhã, Penina gritou. Se você não alimentar seus filhos agora, eles se atrasarão. Hannah não aguentou mais. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Havia um nó na garganta. Ela sentiu que sua vida não era nada sem filhos. Devemos ter em mente que essa tzadeket, Hannah, não queria filhos por prazer. Ela estava pensando, se eu tivesse filhos que pudessem ir a Yeshivá e estudar a Torá. Estou sentindo falta desse grande zehut. É verdade que tenho um marido que é Talmid Raham, estudioso da Torá. Mas olhe para a Penina, ela tem, além disso, filhos que espero que todos cresçam e se tornem Talmidei Rahamim. Existe algo mais maravilhoso para uma mulher desejar? Naquela manhã, as tefilote de Hannah estavam mais fortes do que nunca. Quando os meninos de Penina voltaram da Yeshivá, as provocações começaram de novo. Bem, Hannah, Penina chamou, o que você preparou para o jantar de sua família? Essa cena começou a se repetir todos os dias. Para Hannah, a vida sem filhos não valia mais a pena viver. Ela estava tão infeliz que continuou implorando a Hashem de todo o coração. Hashem, eu sei que já estou velha, mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor deu a Sara um bebê quando ela tinha 90 anos. O Senhor está no comando de tudo o que acontece no mundo. Por favor, me dê um filho. Podemos ver que o plano de Penina foi bem sucedido, mas ela estava certa em tornar a vida de Hannah miserável? Essa ideia foi da própria Penina. Ela não pediu a opinião de um Talmid Raham. Talvez, se tivesse perguntado ao marido Elcaná ou a outro estudioso da Torá, ele não teria concordado com isso. Veremos que coisas terríveis acontecem com Penina por ela ter causado muita dor a Hannah. Ela agiu Lechem Shammai, com boas intenções, mas seu método não estava certo. Elcaná ensina Bnei Israel a viajar para o Mishkan. A Torá ordena que todo judeu após seu Bar Mitzvah visite o Beit HaMikdash 3 vezes por ano para Pesach, Shavuot e Sukkot. Na época de Elcaná, ainda não havia Beit HaMikdash. Em vez disso, o Mishkan, uma tenda para Hashem, foi montada em Shiló, no território da Shevet Efraim. Quando Bnei Israel entrou em Eretz Israel, Yehoshua instalou o Mishkan em Gilgal, um local situado na fronteira oriental de Eretz Israel. 14 anos depois, quando a terra foi conquistada e distribuída, o Mishkan foi transferido para um local mais central, Shiló, na parte da Shevet Efraim. Assim como na época de Moshe, seu teto ainda era feito de tapeçarias e continha os objetos feitos por Betsalel, mas suas paredes eram de pedra, enquanto no deserto as paredes eram de tapeçaria. O Mishkan permaneceu em Shiló por 369 anos, durante todo o período dos Shofitim até a época de Shemuel. Era uma mitzvah viajar para o Mishkan em Shiló para Yom Tov.
No entanto, na época de Eucaná, a maioria dos judeus não cumpria essa mitzvah. Uma das razões para isso pode ter sido o fato de Bnei Israel terem ouvido umas notícias sobre os Koanim que estavam encarregados dos Korbanot, sacrifícios ali. Na verdade, esses Koanim não eram outros senão os filhos de Eli, o Kohen Gadol, mas eles não tratavam a avodá, serviço, com o devido respeito. No entanto, Tzadik, Eucaná, não estava procurando desculpas para evitar a mitzvah de visitar Shiló. Todo ano ele viajava para o Mishkan em cada Yom Tov, e alguns sábios explicam que ele fazia a viagem 4 vezes a cada ano, voluntariamente para oferecer outros korbanot. Ele sentia grande felicidade e alegria ao realizar esta mitzvah. Isso deu a oportunidade de prestar seus respeitos ao seu Senhor, Hashem, visitando-o em sua casa. Ele sentia que sua reza era melhor naquele lugar sagrado. Assim, lá ele pôde conhecer Eli, o maior sábio da Torá da geração, bem como outros estudiosos da Torá cuja companhia ele desfrutava. A lei da Torá declara que mulheres e crianças pequenas não são obrigadas a visitar o Beit HaMikdash. Ainda assim, Eucaná nunca foi sozinho. Ele sempre levava as esposas e todos os filhos. Ele sabia que era benéfico a todos eles visitarem o Mishkan. Isso os ajudaria a servir a Hashem melhor. Além disso, Yom Tov é mais agradável quando a família está reunida. Eucaná também convidava seus irmãos e irmãs, juntamente com suas famílias, para se juntarem a ele, e assim a família sempre viajava em um grande grupo para Shiló, para o Yom Tov. Eucaná ainda não estava satisfeito. Por amar e valorizar tanto a mitzvah, ele queria que todos os judeus a cumprissem. Como eu poderia fazer isso na prática? Ele perguntou-se. Ele deveria fazer discursos? Enviar mensagens? E se Bnei Israel não levassem suas palavras a sério? Se você quisesse apresentar a um judeu a mitzvah do Shabat, por exemplo, e soubesse que essa pessoa nunca havia visto um Shabat do jeito que deveria ser, o que você faria? Você explicaria tudo por muitas horas ou o convidaria para sua casa para que ele pudesse ver como um Shabat bonito é observado corretamente? O melhor seria convidá-lo para sua casa para ele ver tudo por si mesmo. Uma conversa não é capaz de fazer o que uma experiência pode fazer. Eucaná teve uma ideia parecida. Ele morava em Ar Efraim. E o Mishkan estava no território da Shevet Efraim, não muito longe de sua casa. Mas Eucaná disse à sua família: vamos seguir por uma rota indireta, para que possamos atravessar o país e alcançar mais tribos. Talvez, se outros nos virem no caminho para fazer a mitzvah de visitar Shiló para Yom Tov, eles nos imitarão. Eucaná e seu grupo partiram para a viagem meses antes do Yom Tov. Quando a noite caiu, Eucaná disse: vamos acampar ao ar livre durante a noite. Naturalmente, um grupo de viajantes alojados na rua despertava a atenção da população local. Em todas as cidades ou vilas onde passavam a noite, os judeus perguntavam: para onde vocês estão viajando? Eucaná atraía os homens locais para perto dele. Ele enviava as mulheres naquele lugar para suas esposas e irmãs, para que elas pudessem ensiná-las tudo sobre esta mitzvah. Estamos a caminho do Mishkan, em Shiló, explicava Eucaná. A Shekhinah de Hashem paira no Aron, e vamos servi-lo lá. Vejam todos os nossos vizinhos não-judeus. Eles têm maneiras diferentes de honrar seus deuses inúteis. Por que nós, judeus, que servimos ao grande e vivo Deus, ficaríamos em casa no Yom Tov, em vez de visitá-lo em sua casa? Vocês não acham que estou certo? As esposas de Eucaná falavam de maneira semelhante às mulheres judias que vinham conversar com elas. Seus ouvintes sempre respondiam: vocês estão absolutamente certos. É uma pena que não cumprimos esta mitzvah. Bem, qual é o problema então? Eucaná os encorajava. Vamos juntos. Vamos esperar vocês fazerem as malas. Gostariam de se juntar a nós?
Os judeus daquela cidade começavam a falar sobre a ideia de viajar para Shiló. Várias famílias decidiram se juntar ao grupo de Eucaná na viagem. O grupo continuou crescendo à medida que avançava em todos os lugares. Seus membros espalhavam a notícia de que estavam a caminho do Mishkan em Shiló e dariam as boas-vindas a quem quisesse se juntar a eles. Quando Eucaná finalmente chegou a Shiló, estava na companhia de várias centenas de famílias judias. No ano seguinte, Eucaná disse à sua família: para este Yom Tov, vamos usar uma rota diferente para que os judeus de outras partes de Eretz Israel também possam ouvir sobre essa mitzvah. Mais uma vez, o grupo de Eucaná acampou ao ar livre durante a noite e os judeus em outras cidades descobriram que estavam negligenciando uma preciosa mitzvah. Mais uma vez, muitos se juntaram à caravana de Eucaná. Eucaná manteve esse costume por muitos anos. A princípio, centenas de famílias fizeram a viagem a Shiló. Mais tarde, à medida que a notícia se espalhava, seu número aumentara para milhares. No final, os judeus mais uma vez cumpriam a mitzvah de visitar o Mishkan para Yom Tov. Que enorme zehut, mérito, Eucaná tinha. Ele não apenas influenciou Bnei Israel a cumprir uma mitzvah, ele realmente os fez se tornarem judeus melhores. Como? Todo judeu se beneficiava ao visitar o Mishkan. Alguns judeus estavam negligenciando certas mitzvot, possivelmente eles não conheciam todas as leis de Nima. Em Shiló, eles encontravam o Talmidei Chachamim, estudiosos da Torá, e Tzadikim, que falavam com eles e respondiam a todas as suas perguntas. Alguns judeus negligenciavam seu estudo da Torá. Porém, após uma visita a Shiló, eles se sentiam incentivados e encorajados a trabalhar mais nessa mitzvah e a se esforçar mais. Hashem disse: Eucaná, você sozinho treinou todos os Bnei Israel a melhorarem sua observância da Torá e mitzvot. Por esse zehut, eu lhe darei um filho que se tornará um líder da nação judaica. Ele também treinará os judeus na Torá e nas mitzvot. Temos muito a aprender com Eucaná. Costumamos pensar: que diferença faz se eu me esforço para manter uma certa mitzvah? Quem se importa? Por exemplo, meus amigos costumam falar Lashon Hará. Como não posso influenciá-los a parar, é melhor me juntar a eles. É verdade que uma pessoa não pode mudar o mundo, mas ela pode mudar a si mesma. E isso faz uma grande diferença para os outros, porque o comportamento das pessoas é influenciado por quem as rodeia. Se você der um bom exemplo, outros o seguirão. Ao contrário do que você possa acreditar, seu comportamento afeta todos os outros, mesmo que isso não seja óbvio. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!